Trabalhar 2 vezes no mesmo dia já é um desafio para muita gente, né? Agora imagine empreender enquanto você ainda tem outra profissão. Essa é a realidade de milhares de brasileiros. Começa agora o Empreender em Dose Dupla. Seja muito bem-vindo! Vamos conversar com a especialista Renata Roque de Moraes. Ela é gestora de projetos do Sebrae Rio de Janeiro. E nós também vamos conhecer a Janaína Azevedo, além de enfermeira do SAMU, que é aquele serviço de atendimento móvel de urgência, ela também é fotógrafa de casamento nas horas vagas. Como ela faz para encaixar essa rotina empreendedora no dia a dia? É o que a gente confere a partir de agora. Meu nome é Janaína Azevedo, eu tenho 35 anos, sou enfermeira e fotógrafa. Eu tenho 2 filhas, apesar de ser enfermeira e fotógrafa, eu também sou mãe, então a minha manhã é toda dedicada aos compromissos com as meninas, com as minhas filhas, né? Aquela logística de arrumar para ir para a escola, levar para ir para a escola, e eu compro a minha rotina de fotografia e de enfermeira no período noturno. Atualmente eu trabalho no SAMU, eu faço plantões noturnos, né? Então minha escala é praticamente toda noturna e eu consigo conciliar os horários do SAMU com a fotografia durante o dia. Então eu sempre marco os ensaios no período vespertino, que é quando minhas filhas estão estudando, né? Trabalho à noite no SAMU e aos finais de semana eu também faço casamentos. Eu comecei muito jovem, aos 18 anos, eu comecei primeiro como técnica em enfermagem, me formei muito jovem. Logo em seguida eu fiz faculdade de enfermagem, me formei como enfermeira e é uma área que eu sempre gostei de atuar, sempre tive essa vontade, né, de atuar na área de emergência. Eu trabalho desde 2008 na área, sempre atuando na emergência. Então tenho praticamente quase 14 anos que eu atuo no SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eu entrei no SAMU no ano de 2018, eu passei num concurso público do GDF e depois eu fiz uma seleção interna para trabalhar no SAMU. Com essa seleção interna, processo seletivo de prova teórica, prova prática, eu fiz um curso de formação. E depois desse curso de formação, eu de fato pude tripular uma viatura. Combustível é minha família, minhas filhas, elas me admiram muito, né? Eu sempre gosto de estar falando ali para elas me veem saindo de casa vestida de macacão, então as minhas filhas me admiram demais e elas são de fato meu combustível diário. Depois que eu fui mãe, a gente fica mais, digamos assim, mais sentimental e o maior desafio foi atender uma criança de 1 ano afogada, que infelizmente essa criança veio a óbito. Então o pai chegou e jogou a criança no meu colo e falou: salva minha filha. E a gente fez de tudo para salvar aquela criança, mas infelizmente ela veio a óbito e a gente não conseguiu, né, salvar. Fiquei muito chateada com esse atendimento. É um atendimento que me marca até hoje, porque na hora eu lembrei das minhas filhas. O empreendedorismo ele entrou na minha vida aos poucos, né, já no ano de 2018 e foi algo muito grato, assim, muito marcante na minha vida,
o empreendedorismo, mas não foi algo que eu sonhava, eu imaginava. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei, né, dessa arte, eu sempre gostei de fotografar. Quando as minhas filhas nasceram, esse amor aumentou ainda mais, né? Foi quando eu adquiri a minha primeira câmera semiprofissional. Fotografava elas o tempo todo, cada pedacinho ali do crescimento delas. Então acredito que esse combustível também, né, foi por conta das minhas meninas. Fiz diversos cursos e workshops com profissionais renomados do ramo. Eu me especializei na área de fotografia de casais e casamentos. As pessoas começaram a me procurar com muita frequência, né? Meu trabalho foi ficando cada vez melhor por conta dos cursos que eu, né, sempre executando, cursos e workshops. Então as pessoas começaram a me procurar e, de fato, né, passou de um hobby para um trabalho. Eu fui comprando os meus equipamentos aos poucos, né? Comecei primeiro com uma câmera cropada, depois eu comprei uma câmera full frame, depois uma mirrorless, e eu fui comprando, trabalhando, ia fazendo ensaio, o que eu ganhava, aí eu pegava aquele dinheiro e já investia numa lente nova, e investindo em iluminação, e aos pouquinhos eu fui comprando todos os meus equipamentos. Saber precificar o meu trabalho, até porque a fotografia, a gente ainda, né, caminha assim, né, para um mercado, para a gente mostrar de fato que é um trabalho sério, é um trabalho que envolve a vida, né, de outras pessoas. Então, precificar foi difícil no começo, você saber, né, colocar valor no seu trabalho. Mas hoje isso é bem tranquilo. Atualmente eu utilizo muito as mídias sociais, principalmente o Instagram e Facebook. A grande maioria dos meus clientes são captados por essas mídias e também pelo boca a boca, né? Pela indicação. Um cliente gosta do meu serviço e ele acaba indicando para outros. Atualmente o ensaio que eu mais faço é o ensaio de casal, né? Pré-wedding, pós-wedding e também ensaios de gestante. Eu faço uma média de 10 a 12 ensaios mensais. Ingressar no ramo de casamentos, no começo a gente fica com um certo receio, né, porque a gente está ali captando em tempo real, né, a emoção de todo um cenário, né, para a vida toda. Então, esse foi meu maior desafio. Através de muito estudo, porque quando a gente estuda bastante, a gente vai fazer um trabalho, a gente vai com muito mais fluidez, a gente faz com muito mais percepção, né? A gente fica sem medo. E também de tanto praticar, né? Depois de muito praticar, você acaba fazendo aquele trabalho de olhos fechados. Eu acredito muito no poder de imagens reais. Então, hoje o meu trabalho ele é baseado em captar emoções reais de um casal. Então, eu fujo um pouco daquelas cenas posadas e invisto em estar ali dirigindo um casal para poder captar eles de fato como eles são.
Sem dúvidas nenhuma, o tempo. Né? O tempo, hoje assim, eu digo que o meu tempo é muito precioso. Então, para poder conciliar o tempo, eu conto com uma rede de apoio, que é a minha família, meu marido, minha mãe. Então, sem essa rede de apoio, eu não conseguiria conciliar o meu tempo hoje. A fotografia ela entrou na minha vida como um bálsamo. Eu sempre tive uma rotina muito pesada, muito puxada. A minha outra profissão, eu lido muito com a morte, eu lido muito com a perda, eu lido muito com tragédias, que é algo que eu também gosto. E aí a fotografia ela vem para balancear, é como se ela fosse o meu equilíbrio. Que eu estou lidando ali com vidas, eu estou lidando com sorriso, estou lidando com alegria, com casais, com amor. E então esse equilíbrio para mim é essencial. Extremamente feliz, extremamente satisfeita, extremamente realizada profissionalmente, como pessoa, como ser humano. Essas duas profissões, elas de fato me completam. Olha só, né? Uma profissão intensa e outra que traz leveza para a jornada da Janaína. Depois do intervalo, nós vamos conversar com a especialista Renata Roque de Moraes. Ela é gestora de projetos do Sebrae do Rio de Janeiro. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o Empreender em Dose Dupla. A especialista Renata Roque de Moraes já está aqui com a gente. Ela que é gestora de projetos do Sebrae do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada pelo convite. Renata, para a gente começar, o empreendedorismo da Janaína, ele nasceu quase que por acaso, né? E isso mostra que muitas mulheres estão buscando meios e formas para empreender. Como que o Sebrae ele pode auxiliar essas mulheres que querem protagonismo no mundo dos negócios? O Sebrae auxilia as mulheres empreendedoras através do projeto Sebrae Delas, que foi criado em 2019 para atender e fortalecer o empreendedorismo feminino através das habilidades comportamentais, das atitudes empreendedoras femininas que são tão importantes para esses negócios liderados por mulheres. Olha, muito legal esse projeto, essa iniciativa do Sebrae, hein? E assim como a Janaína, Renata, existem milhões de pessoas no país que aliam uma dupla ou às vezes tripla jornada, né? Como organizar esse tempo para colocar em prática mais de uma função empreendedora? Tarefa difícil, né? Essa parte da organização do tempo é uma questão bem importante no empreendedorismo feminino, porque os homens, eles normalmente por semana, eles dedicam 11 horas por semana para a família, para o lar. Já as mulheres dedicam 22 horas por semana, então a gestão do tempo feminina fica completamente comprometida, né? Sim, é verdade, é mais complicado para a mulher, né? E quando vemos casos como esse, Renata, em que o empreendedor ele se divide em dois negócios, qual é a estratégia para que os dois prosperem sem afetar o desempenho de um ou de outro? O caso da Janaína é um ótimo exemplo disso, né? Porque ela é muito organizada. Então, eu acho que a primeira coisa é essa organização, que isso já é nato da Janaína. E uma outra questão bem importante que seria muito bom se todas as mulheres pudessem ter uma rede de apoio como a Janaína tem. Então, esses dois pilares, organização e rede de apoio no auxílio dessa empreendedora, nessa vida empreendedora dela, faz toda a diferença.
Com certeza. E eu sei que o Sebrae ele ajuda muitos empreendedores a tirar ali a ideia inicial do papel, mas ele também ajuda nessa questão da organização do tempo? Tem algum curso, algum método específico para ajudar na gestão do tempo? Sim, o Sebrae tem muitas capacitações, né? E algumas sobre gestão do tempo, com capacitações coletivas e também consultorias individuais. Muito bacana. Renata, é possível afirmar que a cultura do empreendedorismo ele possa chegar às escolas? Sim, e a gente tem vários projetos hoje no Sebrae, no Brasil todo, onde a gente vai para as escolas ensinar empreendedorismo. A gente capacita os professores e esses professores começam as primeiras noções de empreendedorismo para os alunos, né? Tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, para que no futuro essa visão empreendedora seja melhor nas futuras gerações do que na nossa. Isso é muito bacana, hein? Aprender já desde pequenininho ali a empreender, né? Já crescer com aquela visão empreendedora mesmo. Isso é muito bacana. E Renata, fala pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto delas, como é que ele funciona. Em todos os estados o Sebrae trabalha com esse projeto? O Sebrae delas hoje está quase em todo o Brasil, né? Pelo site do Sebrae, pelo 0800, é possível saber em quais estados esse projeto existe. Eu posso dizer pelo Rio de Janeiro, né? Que eu sou a gestora estadual desse projeto aqui no Rio de Janeiro. Então, todo ano, no mês de março, que é o mês da mulher, a gente abre um edital e seleciona 200 empreendedoras. Essas 200 empreendedoras ficam conosco durante uns 6, 7 meses, se capacitando, fazendo network, estando com outras empreendedoras que passam pelos mesmos problemas que elas, com foco nesse fortalecimento dessas atitudes empreendedoras. Muito bom. E uma das coisas que eu acredito que o Sebrae delas deve capacitar, ensinar essas mulheres é justamente aí a se dividir nessas funções, né? Porque mulher já como você falou, apontou os dados, é mais complicado do que os homens, né, com essa gestão do tempo. A gente falou um pouquinho sobre os cursos que o Sebrae oferece. Aí eu te pergunto, para quem está ali iniciando um negócio, qual curso que você acha primordial para essa pessoa? Antes de pensar em começar um negócio, é importante a pessoa ter uma ideia que ela precisa fazer algo que ela goste, encontre algo que ela goste. E aí depois ela começa a planejar isso. Então eu sugiro começar pela parte do planejamento. Renata, e a gente viu aí que a Janaína tem dupla jornada, porém com funções completamente diferentes uma da outra, né? No caso, para quem quer empreender aí em dose dupla, tem mais de uma habilidade e quer transformar isso num negócio, é importante que os negócios sejam ali semelhantes? Ou se forem totalmente diferentes, como no caso da Janaína, também funciona? Pode ser diferente, sim, como é o caso da Janaína. Ela é enfermeira e ela tinha o hobby da fotografia e, através desse hobby, ela viu uma oportunidade de ganhar uma renda extra. E como ela fez algo que ela sempre gostou de fazer, facilita a vida. Porque, assim, pensando no caso dela, não deve ser fácil ser mãe, trabalhar num plantão e ainda fim de semana trabalhar como fotógrafa. Mas fazendo aquilo que nos faz bem, que nos faz feliz, isso facilita tudo, né? Então, quando a gente vai começar a empreender, a gente pode escolher vários ramos diferentes para empreender. Mas se eles não tocarem o seu coração e você não sentir amor por aquilo que você faz, tudo vai ficar mais difícil. Então, você pode ter um salão de beleza e você pode ter também uma papelaria. São coisas completamente diferentes. E Renata, eu te pergunto agora, como trazer inovação numa dupla jornada para dois negócios diferentes? Porque é importante estar sempre ali inovando, né? Sim, por isso que é muito importante a capacitação. A gente não pode deixar isso de lado, né? Nem quando você é empreendedor, nem quando você é um profissional e trabalha numa empresa, a capacitação tem que estar sempre com a gente. Os desafios são grandes, o dia a dia é complicado, é difícil, a gente pensa que não vai dar conta de tudo que tem que fazer.
porque são 24 horas no dia, mas se capacitar é importante. E é importante também se conectar com outras pessoas, pedir mentoria para empresários que são mais avançados do que você e também mentorar empreendedores que estão começando agora. Então, isso faz a inovação circular, você aconselha, é aconselhado, então isso é muito sadio para o empreendedorismo. E o Sebrae, ele também dá dicas de empreendimentos, assim, aquela pessoa que está tirando a ideia do papel, mas ainda está em dúvida do que empreender ou do que ela é boa realmente, das habilidades dela. O Sebrae também tem algum curso específico para isso? A parte de criatividade, de modelagem de novos negócios, modelagem de negócios criativos, tem sido bastante procurada nos últimos anos, porque o consumidor mudou nesses últimos anos com a pandemia e os empreendimentos têm que seguir essa mudança também, né? Então, remodelagem de negócios, criar novos produtos, novos serviços, tem sido bastante procurado pelo Sebrae. Muito legal. E Renata, qual é a sua dica de ouro para quem empreende aí em dupla jornada, que a gente sabe que não é fácil? Principalmente para essas pessoas, eu acho que o mais importante é a parte do comportamento, não é aprender a planejar, a fazer as finanças, a ver o seu preço. Então, para essas pessoas, o importante é celebrar cada conquista, é celebrar o que você tem de bom, os seus pontos fortes, celebrar cada dia as coisas boas que você tem feito no seu dia a dia. Muito obrigada, Renata, por sua participação. Eu conversei com a especialista Renata Roque de Moraes. Ela é gestora de projetos do Sebrae Rio de Janeiro. Muito obrigada por sua participação, viu? E pelas dicas que você deu. Eu que agradeço. Obrigada. O Empreender em Dose Dupla fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu te espero no próximo programa com mais dicas para você aí que tem essa dupla jornada, viu? Afinal, você já sabe, né, gente? Assistir o canal Empreender já é um bom negócio. Até a próxima!